Ao som de Thiago York, estamos de volta com o nosso Mistura Fina Online. Me encaixo no teu cheiro. E agora recebendo o presidente da Sertaja Desenvolvimento, Pedro Maia, que vai falar com a repórter Aline Lourenço sobre o déficit que atualmente a Desenvolvimento tem e as alternativas para capitalizar a cooperativa. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Pedro? Oi, tudo bem. Pode falar bem pertinho. Tá, aqui. ok. Vamos falar então da Sertaja Desenvolvimento, que surgiu do desmembramento da Sertaja Energia, né, em 2019, e que, pelo que a gente acompanhou na última assembleia realizada no finalzinho de março, na Serta, que ela vem tendo déficits, né? E no ano de 2018 foi de 1.154.000. Lá você também citava opções, alternativas para recapitalizar. Como é que surgiu esse déficit? Te inicio te perguntando assim. Bom, esse déficit é uma coisa antiga, né? Na verdade, ele já estava gestado há mais tempo, só que a gente não tinha percebido, porque foi problemas que nós tivemos com as usinas. Nós tínhamos 2 projetos de usinas que a gente até achava que aqueles projetos seriam assim alguma coisa que ia dar perenidade para a cooperativa, porque na época investimento em PCH era uma coisa muito interessante, né? Eram centrais hidrelétricas, geração de energia. Geração de energia hidrelétrica. Né? E esses 2 projetos, no momento que houve o desmembramento das cooperativas, esses 2 projetos ficaram para a Sertaja Desenvolvimento, porque na época a Sertaja Energia não poderia ter geração, porque ela faz distribuição. Né? Isso para nós representou até que ia ser uma coisa que ia ser muito positiva para nós, mas deu tudo errado. Né? Os 2 projetos tiveram problemas sérios que implicaram numa descapitalização da cooperativa. Né? Nós tivemos muita dificuldade até de nos desfazer desses projetos, aí, então a gente conseguiu vender por valores muito baixos que não repuseram a perda que nós tivemos. Qual foi o prejuízo causado por esses projetos? Olha, nas nossas contas, isso é uma coisa bastante complexa até de fazer, mas nas nossas contas nós nos descapitalizamos em 10 milhões de reais, que saíram do giro da cooperativa para cobrir esses custos a mais, essas despesas, projetos. Uma cooperativa pequena, né, que estava começando, recém-nascendo, assim, já tinha um déficit grande, um prejuízo, já nascia com quase um prejuízo. A cooperativa, na verdade, ela nasceu em 1º de janeiro de 2008. Né? E até ali estava tudo bem. Aliás, ficou tudo muito bem até 2013, porque até de 2008 a 2012 nós só tivemos resultado positivo. Até, eu acho que em 2010 nós tivemos um resultado negativo, porque foi um problema muito sério que houve no mercado do arroz, que nos atinge bem no meio. Né? Mas são coisas que a gente até está acostumado, porque sabe que de tempos em tempos se tem. O mercado de arroz é meio complicado. Né? Até por isso que a gente esperava que as usinas iam dar a perenidade, por causa dessas oscilações que o mercado de arroz dá. Bom, então em 2010 teve um prejuízo pequeno, mas todos os outros anos, 2008, 2009, 2011, 2012, todos foram positivos. Começou o problema quando se detectou o problema na usina, né? Nas usinas, nas 2 usinas. E, a partir daí, então, para cobrir custos a mais que não estavam sendo, houve erro de projeto. Então, ela atrasou para entrar em operação por conta do erro do projeto, também ficou mais caro. Então, aí que começaram os problemas. Né? Então, eu digo que a Sertaja Desenvolvimento ela tem um problema financeiro que foi causado por essas usinas, mas ela não tem problema operacional, porque as atividades dela operacionalmente são positivas. A Sertaja Desenvolvimento dá conta, vamos dizer assim, da agroveterinária, do engenho de arroz, da Sertaja, daquelas atividades ali do supercentro, dos aluguéis, produção de insumos para a Sertaja Energia. Produção
constrói linhas elétricas para a Sertagem Energia. Nós temos uma empreiteira, né? E também hoje a gente tem os nossos planos sociais, que são quase 600 associados já que têm plano de saúde da Sertagem em convênio com o Centro Clínico Gaúcho. Com relação ao prejuízo causado pelas PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas, alguém já foi responsabilizado? Como é que está essa situação? Uma das... nós não foi responsabilizado porque a justiça é meio demorada, né? Mas nós estamos já há uns 4 anos que nós estamos na justiça contra a empresa que fez o projeto de Santa Catarina, que era uma empresa muito conceituada, mas eles fizeram um erro crasso, e nós estamos buscando a reparação disso aí, né? E é uma ação de valor alto, né? Caso a gente ganhe a ação, resolveria o problema, né? Mas a gente não pode contar com isso, naturalmente que não, né? Apesar de que o que os nossos advogados dizem é que é tranquilo, porque está bem provado que houve erro deles, né? Responsabilidade deles. E o que tem quais as alternativas, o que vocês estão buscando para recuperar a questão financeira da Sertagem Desenvolvimento? Falou-se até numa fusão com uma cooperativa de Santa Catarina, essa negociação teve andamento, como é que está isso? Seria uma das alternativas, né? Nós botamos como primeira alternativa a venda do prédio, do Supercentro, né? Porque nós preparamos o prédio para ser vendido. Tiramos as nossas operações todas lá de dentro, né? Que a gente tinha agrocentro, tinha supermercado, hoje não temos mais, né? Então, preparamos ele para ser vendido, mas justamente nós colocamos ele à venda num período em que começou uma recessão muito grande no país, então a gente está tendo dificuldade. Então, lógico que uma outra alternativa, que é uma alternativa vendo o lado do associado, né? O que é importante é o seguinte: se não se consegue resolver esse problema financeiro, nós não vamos conseguir continuar operando, nós temos que resolver isso aí, né? E também não podemos ficar só com uma alternativa, né? Uma outra alternativa seria essa, de buscar uma fusão ou uma incorporação para uma cooperativa maior, que atue nos mesmos modelos que nós, né, para poder atender os nossos associados da mesma maneira ou melhor do que nós atendemos hoje. Então, essa é uma alternativa também. Com relação à Cooperja, a Cooperja fez estudos aqui dentro da Sertagem e eles ainda estamos negociando, eles não fecharam as portas, né? Eles estão estudando ainda, porque também tem que bater com a estratégia de expansão da própria Cooperja, né? Eles levaram assim, olha, tem essa possibilidade aqui, mas não é assim que a gente se cria uma estratégia de crescimento, né? Provavelmente eles estão avaliando a estratégia deles de crescimento, mas continuamos em contato sempre e a ideia é uma ideia viável ainda, né? Mas não só a Cooperja, também tem outras cooperativas que poderiam, né, que a gente faz contato também. Mas por que a Cooperja, né? A gente elencou a Cooperja como primeiro lugar pelo fato deles já atuarem aqui na nossa região, né? Tem muitos associados nossos que são sócios da Cooperja também. Por isso essa ideia, né? Tem alguma outra cooperativa que esteja com tratativas em andamento, assim como está com a Cooperja? Não em tratativas. Nós já visitamos outras cooperativas, como a Campal, Cooperagudo, a Copersulca, que é outra cooperativa de Santa Catarina, que seriam possibilidades também. Mas a gente não iniciou negociações porque ainda estamos negociando e trocando informações com a Cooperja, que para nós seria o mais interessante. Com relação então, a outras alternativas, uma vez que, de repente, a fusão com a Cooperja não ande, né, seria a venda do prédio do Supercentro. Isso há interessados. E no caso da Sertagem vender, ela não perderia uma grande fonte de renda, a Sertagem Desenvolvimento?
perde uma fonte de renda, mas o custo do dinheiro hoje está muito alto. Esse é o grande problema, né? O que nos falta é dinheiro para o giro, né? Então, se a gente coloca esse dinheiro no giro, nós podemos fazer muitos negócios bem melhores, trazer insumos para os nossos associados a preços bem mais vantajosos, né? Então, conseguir vender mais. Então, nós conseguimos alavancar nossas vendas muito grandes. E nós precisamos alavancar nossas vendas, porque o que acontece? Pelo fato da gente não ter o capital de giro, a gente está usando dinheiro do banco. O dinheiro do banco é caro. Ou o dinheiro dos fornecedores, que é mais caro ainda, né? Então, se coloca esse dinheiro no giro, nós conseguimos ter rendimento bem maior do que o que a gente paga para o banco e até mesmo os aluguéis, né? Então, precisa-se disso, porque hoje não é o suficiente. Hoje as operações são positivas, mas quando chega lá no financeiro, na hora de pagar o passivo bancário, aí a gente se entrega, né? Por isso que saem esses custos altos, aí, esse déficit alto aí por causa disso. A gente já fez os cálculos todos, que se a gente conseguir vender o Supercentro, a gente consegue, com o giro, conseguir sobras, né? Mesmo pagando os juros, né? Porque uma parte do dinheiro da venda do prédio serve para abater aqueles financiamentos que têm um valor custo mais alto, né? E a outra parte vai para o giro, para a compra de insumos, né? E há interessados na compra do prédio? Tem alguma Há coisa? interessados, mas ainda não chegaram no valor que a gente está pedindo. Então, agora o jogo fica muito desse, né? De repente, tu é obrigado a baixar o valor para poder... Mas a gente também não quer baixar muito, porque senão aí prejudica o patrimônio do próprio associado, né? Nós não queremos prejudicar o patrimônio do associado, nós queremos que ele seja valorizado pelo justo, né? Sim. Qual seria o valor hoje estipulado no prédio da Sertagem? Hoje nós Qual o tamanho do prédio ali, sabe? Em torno de 6 mil metros quadrados, né? Porque agora a gente está colocando à venda não só a parte da frente, como aquela parte dos fundos, né? Onde era a brigada antes, né? Porque ali está funcionando a nossa parte administrativa, que nós vamos deslocar lá para fora com a venda do prédio. Então, aí com a venda aí praticamente aquela quadra toda vai ser vendida. E nós estamos pedindo 11,5 milhões pela venda da quadra, né? Sujeito a alguma negociação, né? Quanto é que vocês têm de aluguéis dos comércios que estão ali instalados? Dá em torno de 55 mil, né? Mas, no caso da gente sair de lá e vender toda a quadra, nós temos o Agrocentro funcionando ali, na General Osório, né? Temos o Agrocentro. Aí a gente, num primeiro momento, a gente sairia e poderia continuar alugando, né? Aí geraria em torno de 60 mil reais de aluguel. E tem possibilidade de mais ainda, né? Porque tem algumas salas que ainda não estão locadas, né? Dá para ampliar esse... É um bom investimento, né? Porque é um prédio que valoriza muito, porque é uma zona comercial, é um local comercial muito Visado. Muito visado, muito movimento. Você é um integrante da cooperativa há muitos anos, né? Quantos anos já? Você trabalha ali? Eu conheci a Sertaja como engenheiro da FECOERGS de Porto Alegre em 1978. Foi a primeira vez que eu estive aqui e conheci a Sertaja, né? Aí, depois, mais tarde, passei a ser funcionário. Em 1982, passei a ser funcionário da cooperativa, como gerente da área técnica, né? Depois, bem mais tarde, lá em 90 e poucos, eu passei a diretor executivo da Sertaja, que era uma só na época, né? Então, desde lá. Agora, eu sou aposentado pela Sertaja Energia, né? Me aposentei. Você viu o auge da Sertaja, a instalação do supermercado, o crescimento do supermercado, toda a reforma daquele prédio, né? E agora, aos poucos, vai se perdendo um patrimônio, né? Como é que é para você? Qual o sentimento nesse momento? O que é importante sempre é o objetivo. Sim. Né? Qual é o objetivo? Se a gente está seguindo
o objetivo da gente, então tá bom. Então, quando houve o desmembramento da cooperativa, a cooperativa primeiro começou atuando com uma parte rural e uma parte urbana, supermercado, né? A nossa loja, o Agrocentro, também era voltado bastante para o público urbano. Mas, a partir de um determinado momento, até por pressão dos próprios associados, a ideia é se voltar para o público rural, né? A agropecuária, né? Então, hoje, aquele prédio, o supermercado, nós tínhamos lojas de eletrodomésticos também, né, ali. Né? Esses objetivos eles foram deixados de lado. Né? Até porque, vamos dizer assim, não tinha mais por que a gente ter loja de eletrodomésticos. Até porque trabalhar nesse mercado de loja de eletrodomésticos ele só se viabiliza se tu tiver 200 filiais. Tu tem que ser uma coisa que tu tem que focar e desenvolver, tem que ser muito agressivo. E não é, a cooperativa não é assim, não funciona assim. Né? As coisas têm que ser mais calmas, tem que ser decidido em conselho. Né? Então, nós não estávamos mais adequados a esse tipo de mercado. Né? A gente vê. Agora, mais recentemente, nós sentimos que na parte de alimentos também nós precisa ser uma coisa muito agressiva, precisa tu ter filiais, precisa tu ter e estava desvirtuando o nosso objetivo principal, que é o fomento da atividade agropecuária na região. Então, isso está de acordo com nossos objetivos hoje, né? Fomentar atividades agropecuárias, tanto que nós não estamos só pensando em resolver agora o problema financeiro, nós já estamos pensando como é que vai seguir adiante isso aí. Né? Então, o que a gente está identificando? Para seguir adiante, nós temos que aumentar a nossa escala na parte de produção. Essa seria uma coisa. Temos que aumentar a nossa escala na parte de produção. E outra questão que está também aparecendo muito importante para nós, pelo menos eu estou assim, vendo como uma possibilidade de futuro, porque nós somos uma cooperativa, continuamos sendo uma cooperativa de geração de energia e desenvolvimento rural. Né? É trabalhar com a geração de energia fotovoltaica. É uma outra opção importante, interessante para nós. Nós já somos uma cooperativa de energia. E hoje a legislação já criou uma forma de operação especificamente para cooperativas gerar energia e compartilhar com seus associados. E isso é outra alternativa para nós. Porque não adianta a gente só... Tá, agora nós pegamos o dinheiro, vamos resolver o problema financeiro, não podemos ficar parados. A ideia é crescer. E a crescer vai ser nesses dois lados aí. Na questão do produto, de receber mais produto, ou muito mais arroz, né, porque o arroz exige escala para ter viabilidade econômica. Mais arroz, ou ter a possibilidade de receber soja e milho também, né, que são atividades da região. A soja está começando a vir, o milho já é uma atividade da região. Então, essa é uma possibilidade. Mas é outra possibilidade que é bem interessante para nós, voltar para a geração de energia, mas não PCH. A fotovoltaica, agora, que está prometendo ser um bom, interessante negócio. Mas isso aí é a longo, nem tem ações ainda já para implementar essa questão da geração de energia fotovoltaica, por exemplo? Ou a Sertaja já está com algumas medidas para isso, já está fazendo investimentos, até porque não tem capacidade de investimento no momento, né? Não, no momento não. Estamos na fase de projetos. Mas estamos estudando, sim, projetos para ver viabilidade, para ver se é por aí que a gente vai. E, enquanto isso, assim, como é que vocês pretendem encerrar o ano de 2019, já que a questão das vendas, né, não tá andando, está parado, vamos dizer, para tentar diminuir o déficit de 2019, o que está sendo feito? Há alguma ação? Olha, nós estamos empenhados firmemente na venda do prédio, e se nós não conseguirmos vender por esse preço que nós estamos baixando, nós estamos querendo, daqui a pouco pode ter que a gente tenha que baixar um pouco o valor. Isso não tem mais volta, então. O prédio
Não tem mais volta, porque como te diz, precisamos do dinheiro e ele já não faz parte mais dos objetivos da cooperativa. Então isso já é uma decisão, é só uma questão comercial. Então, Se isso vendesse o prédio por 11 milhões, isso cobriria quanto do déficit atual? O nosso passivo financeiro junto aos bancos hoje está na ordem de mais ou menos isso aí. 11, 12 milhões. Né? Mas aí, poderia fazer isso, simplesmente pegar o valor e quitar. Né? Mas aí vai do jogo financeiro, do que é melhor fazer. A gente já estudou isso aí financeiramente, não é a melhor opção. A melhor opção é pagar uma parte que tem os juros mais altos e a outra parte botar no giro. Essa é a melhor opção. Fazer os investimentos. Mas, em resumo, botar no giro, não fazer os investimentos, todos os que a gente está vendo como possibilidade, vai ser, de novo, através de financiamento. Mas aí já com um objetivo próprio, com um custo de viabilidade econômico-financeiro, fluxo de caixa já estudado. Né? Mas, resumindo, a venda do prédio resolveria o problema do déficit? Certamente, sim. Tranquilamente. Não ia amenizar, ia resolver. Resolve o problema, resolve esse problema agora. Claro que a atividade agropecuária ela é uma atividade de risco sempre, né? Então vai dizer assim, não, os problemas todos são resolvidos, pode te atirar para trás e tomar sombra e água fresca. Nunca vai ser assim na atividade agropecuária. A gente tem que estar sempre antenado. Daqui a pouco tem uma crise de novo aí de grãos, sim. Daqui a pouco o associado não consegue produzir, dá uma quebra na safra, não consegue pagar, atrasa os pagamentos e a gente tem que correr atrás da máquina também. Mas faz parte do negócio, né? Os meus questionamentos são esses. O Rogério tem mais algum? Não, Pedro, fica com o microfone à disposição. Se tiver mais alguma coisa para colocar, fica à vontade. Não, eu só agradeço a vocês, né, da gente poder se manifestar aqui e torcer que a gente consiga, né, dar a volta, porque é um empreendimento, como está falando, né, é antigo na comunidade. É importante para os associados, né? E a gente quer manter as operações, mesmo que seja numa situação em que a gente tenha que até abrir mão da administração, né? Para fundir com uma outra cooperativa, né? Mas o que a gente não quer é deixar o associado na mão. Né? Continuar prestando esse serviço de alguma maneira. Mas eu tenho esperança, eu tenho expectativa de que a gente, até o fim do ano, consegue reverter esse quadro aí. Né? Porque tem um patrimônio, a cooperativa tem um patrimônio grande. O patrimônio dela é mais do que o suficiente para pagar as dívidas. Né? Então, hoje, nós usamos que serve como garantias para os financiamentos. Né? Então, Tá tranquilo. Só essa questão aí que está incomodando, que é a questão financeira, mas que a gente acha que vai conseguir resolver até o final do ano, se Deus quiser. Então tá bom, Pedro. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Continue acompanhando o nosso Mistura Fina Online. Tem um pouquinho mais entrevistas. O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você.